Estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento, comentando verso por verso, capítulo por capítulo, os 260 capítulos do Novo Testamento. Quando nós terminarmos esse trabalho, você terá um comentário tipo videoteca, que você pode consultar o capítulo que lhe é interessado no Novo Testamento e notar e verificar o que nós falamos de cada capítulo do Novo Testamento. Você também pode usar esses vídeos, caso queira estudar um livro sistematicamente, começando o capítulo 1 até o último capítulo. Nós já gravamos o Evangelho de Mateus todo, o Evangelho de Marcos todo, e agora estamos aqui no Evangelho de Lucas. E assim você vai ter, quando tudo esse trabalho estiver completo, você terá uma coleção de quase 300 vídeos com comentário de cada capítulo do Novo Testamento, verso por verso, e poderá ser usado como estudo para você conhecer mais as Escrituras, conhecer o comentário que nós estamos fazendo aqui. Nosso propósito é apresentar a palavra de Deus para você, despertar curiosidade, até para que você pesquise mais sobre aquele assunto, leia livros e possa buscar. Hoje, como nós vivemos numa sociedade que tudo é corrido, muitas pessoas às vezes não têm tempo de sentar e ler um livro, você pode então assistir esse vídeo, ser edificado. Você também pode colocar esse vídeo, caso seu telefone seja conectado com o seu rádio, né? E ouvir enquanto dirige, enquanto está preso no trânsito, né? Principalmente aqui onde nós vivemos, é muito fácil ficarmos 1 hora e 15 minutos no trânsito, e você assim pode ouvir e ser edificado pela palavra de Deus. Muito bem, nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, estamos no capítulo 11. O capítulo 11 começa com Jesus orando. O Evangelho de Lucas fala muito sobre oração. Lucas 6,12 diz que Jesus passou a noite orando. Agora Lucas 11, os discípulos vão perguntar para Jesus, para ele ensinar eles a orar. Lucas 18, Jesus conta 2 parábolas sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o Evangelho de Lucas é repleto de oração. Orar é uma prática que toda pessoa deve fazer, toda pessoa que tem comunhão com Deus, ela deve falar com Deus, né? Todo ser humano, em algum ponto, vai falar com Deus de forma natural. Então, principalmente quando passamos luta, precisamos da ajuda divina, é comum nós pedir: ó Deus, me ajuda, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, me dá forças, não é? Momentos de tristeza, momentos de alegria, agradecer a Deus. Então, orar deve ser algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, não é? Então, vamos começar com essa oração, e essa oração que Cristo ensina aos seus discípulos serve para nós. Presta atenção. E aconteceu que, estando ele a orar, ele é Jesus, num certo lugar, quando acabou. Uma coisa interessante, Jesus era um homem que passava horas em oração. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, não sabemos qual discípulo falou, Lucas não sentiu necessidade de revelar o nome do discípulo, apenas disse que um dos seus discípulos, notando Jesus orar, disse: Senhor, ensina-nos, falou em nome de todos eles, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Essa é uma parte muito interessante no Evangelho. Os discípulos, que já tinham sido enviados para Jesus, para curar, para realizar milagres, eles não falaram: Senhor, ensina-nos a curar os enfermos, não é? Porque não tem nada que aprender em curar os enfermos. É uma virtude do Espírito que vem sobre nós para orar pelos enfermos, ou para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Então, uma virtude. Também, eles nunca pediram: Senhor, ensina-nos a pregar. Não é? Hoje, por exemplo, em seminários, os alunos vão, aprendem aulas de homilética, técnicas de sermão, sermão temático, sermão
expositivo, sermão de tópico, aprende diversos tipos de sermão, não é? Para pregar, sermão biográfico, enfim. Mas nenhum deles você vai encontrar no Evangelho. Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a anunciar. Mesmo porque pregar, Jesus mesmo falou que eles não deveriam se preocupar, porque na hora o Espírito daria o que eles deveriam falar. Mas essa expressão nós encontramos. Note, não é Senhor, ensina-nos a curar, Senhor, ensina-nos a pregar, Senhor, nos ensina acerca dos grandes mistérios do reino de Deus. Não, eles pediram uma coisa: Senhor, ensina-nos a orar. Eu falo ele porque está no plural, né? Apesar que foi um discípulo que veio, talvez Pedro, que era sempre o porta-voz do grupo. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então vai responder a esse pedido deles, ensinando uma oração sucinta. Aqui em Lucas essa oração é resumida, em Mateus ela está de forma maior, e isso nos leva a crer que essa oração não é feita para ser repetida, como muita gente faz mecanicamente, repete essa oração. Não, essa oração, ela é uma oração que ela é feita como modelo, eu chamo ela de um modelo de oração. Tem em Mateus uma forma mais completa, e eu digo que ela não foi feita para ser repetida, senão ela estaria da mesma forma que ela está em Lucas, estaria em Mateus. Mateus é mais extensiva essa oração. Mas essa oração contém tudo aquilo que nós devemos buscar quando oramos. Também não diz que Jesus orava essa oração. Muita gente pensa e chama a oração do Senhor. Não diz, Jesus diz, vós orareis assim. Mas ele mesmo não orava essa oração. E por quê? Talvez alguém pergunte, pastor, por que ele não orava? Porque tem uma parte que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Jesus precisava pedir perdão de alguma coisa? Jesus tinha pecado, que ele precisava dizer, Pai, perdoa-me, porque eu não sei o que eu faço? Não, Jesus só falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, mas ele mesmo nunca pediu perdão de nada. Você nunca viu contra Jesus no Evangelho, orando a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, não é? Então, Jesus, e o texto é claro, vós orareis assim, não diz que Jesus orava dessa forma. Então, é uma oração que nós fazemos, não é? Jesus Cristo fazia, claro, quando ele orava, fazia talvez outra oração, seu nível de intimidade com o Pai era outro, mas ele orava. Isso que é importante, e é isso que o Cristo nos ensina, a nós orarmos, a nós confiarmos em Deus, a nós buscarmos a Deus com relação a nossas orações ou intimidade com Deus. E eles dizem, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Uma coisa tremenda que Jesus ensina e que nós não podemos passar em branco é um novo relacionamento. Jesus não ensinou nós orarmos assim, Senhor Deus, ó Altíssimo, ó Eterno, ó Grande, ó Maravilhoso. Não, Jesus ensinou algo novo, que eles nunca tinham aprendido. Vós orareis assim, Pai. Uau, chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai é ter um novo relacionamento com Deus. Cristo não veio trazer uma nova religião, Cristo veio trazer um novo relacionamento com Deus. Vós orareis assim, Pai, é identificando a nossa filiação. Então, o que essa oração tem? A primeira coisa que essa oração tem é o nosso novo relacionamento com Deus. Nós, por Cristo Jesus, nós temos agora um Pai celeste, não um Deus apenas grande, poderoso, está pronto para mandar raios do céu sobre pecadores, mas Cristo nos ensina a tratar Deus de Pai, uma filiação maravilhosa. Isso só Jesus ensina, ninguém mais ensinou isso. Pai, no caso, em Mateus está escrito, Pai nosso que estais no céu. Aqui, Lucas é mais sucinto, só Pai. Toda vez que falar com Deus, chamá-lo de Pai. Deus, se nós somos filhos dele, de fato, Pai, que novo relacionamento. Fala de filiação. Santificado seja o teu nome. Deixa eu perguntar, Deus já não é santo?
Isaías teve uma visão onde ele via os serafins que estavam ao redor do trono, Isaías capítulo 6, verso 3, e os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Porque Jesus mandou que nós orássemos: santificado seja o teu nome. Por acaso o nome de Deus já não é santo? Essa é uma coisa que nós temos que pensar, não é simplesmente repetir uma oração sem entender o significado. Se nós olharmos em Ezequiel capítulo 36, verso 20, e eu vou ler para você, aqui tem a ideia da santificação do nome de Deus. Quando Deus usa o profeta Ezequiel para falar como o povo de Israel profanou o nome de Deus. Não é por causa da incredulidade deles, pelo fato de adorar outros deuses, profanaram, olha, diz aqui: e chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Deus estava indignado com o povo porque havia profanado. E dizia: esses são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Veja bem, o fato deles ir para o cativeiro, eles irem para as outras nações, eles profanaram o nome de Deus. Porque diz: esse é o povo do Senhor, mas teve que sair da sua terra. Que Deus é esse? Que Deus que é esse que não livrou? Não é que Deus não tinha poder de livrar, o tinha. Não é? Muitas vezes livrou Israel e livrou Judá também. Mas Deus usa a Babilônia como instrumento de punição para o povo. Mas ao mesmo tempo que aquilo Deus usa como instrumento de punição, traz profanação ao nome de Deus. Porque dizia: mas se Deus dos judeus é um Deus fraco, não pode guardá-los, não pode salvar, e profanou. Então, quando Jesus ensinou nós orarmos assim: Pai, santificado seja o teu nome, aonde que o nome de Deus é santificado? Em nós, na nossa forma de viver. Se nós dizemos que somos cristãos e causamos escândalo ao nome de Deus, se nós causamos um testemunho, que eu não chamo testemunho, eu chamo testemunho, que muita gente faz, não é? Um crente que é brigão, um crente que não dá bom nome, um crente que a luz não brilha, um sal que se torna insípido e que não salga ninguém, não é? Um crente que quer viver mais de acordo com o mundo do que de acordo com Deus, está profanando o nome de Deus. Então, quando a gente ora: Pai, santificado seja o teu nome, não é que o nome de Deus não é santo, ele é santo, mas ele tem que ser santificado em nós. Como Jesus diz: para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Não é? Então, um crente pode ser motivo de bênção, para que muita gente seja salva, mas pode ser motivo de tropeço, pode ser motivo de escândalo, pode ser motivo de blasfemarem o nome de Deus por causa da forma como aquele crente vive. Então, quando ensina: Pai, santificado seja o teu nome, é santificado em nossas vidas. Está entendendo? Não é que o nome de Deus não é santo, ele já é, mas tem que ser santificado em nós. Então, o que essa oração contém? Contém filiação, essa oração contém santificação, santificação em nós. Venha o teu reino, venha o teu reino. É uma petição, não é? Ao mesmo tempo que a petição, também é submissão. Né? Em Mateus diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui só diz: venha o teu reino, mas é uma petição envolvendo uma submissão à vontade de Deus, pedindo que o reino de Deus se faça presente em nós e que nós possamos ser de fato representantes desse reino. Venha o teu reino, é uma petição junto com submissão, não é? Então, muito importante, olha, a oração contém filiação, essa oração contém santificação, essa oração contém petição junto com submissão, mas vai mais além: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Né? Em Mateus está um pouco diferente: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é? Aqui dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O que essa oração contém? Provisão do nosso pão diário, né? O nosso pão de cada dia. Nós precisamos dessa provisão divina. Sabe, tem muita gente
que quer ter para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui 10 anos, não é? Nós somos assim, queremos segurança financeira, não sabemos nem se vamos ver mais 10 anos, mas queremos, se pudermos ter para mais 50 anos, melhor ainda. Então queremos isso é do ser humano. Mas Cristo nos ensina a pedir para cada dia depender de Deus, cada dia esperar em Deus, cada dia guardar a provisão. Deus pode ser que não dê tudo o que você queira, mas Deus vai te dar tudo o que você precisa para passar aquele dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, o pão cotidiano, nosso sustento. O dia de amanhã não nos pertence. Às vezes a gente, como eu disse, quer para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui 10 anos, para daqui 20, 30, 60 anos, nós queremos estar seguros, né? Não sabemos nem se vamos viver tudo isso, mas queremos ter. Basta para cada dia o seu mal. Pão de cada dia, dai-nos também hoje. Então, essa oração contém filiação. Essa oração contém santificação. Essa oração contém petição e submissão ao reino de Deus. E essa oração contém provisão. Deus é o Deus de toda provisão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é o Deus de toda a nossa provisão. Mas a oração continua, não é? Já falei 5 coisas: filiação, santificação, petição, submissão, provisão, tudo termina com "ão", né? Vamos lá. Perdoa os nossos pecados. Confissão. Não é? Quem é que não tem pecado? Olha, eu ainda estou para conhecer um homem que não peque. Todos pecam, todos erram. Diz o texto de Eclesiastes 7:20, não é? Que não há homem que faça o bem a todo tempo e que nunca peque. Todo mundo peca. Então, um peca de uma forma, outro de outra, um peca por pensamento, outro por palavras, outro por ação, outro por intenção, outro por reação, outro por omissão, deixa de fazer o bem que deveria fazer. Não é? Pecamos, somos pecadores. Por isso que é um erro ficar falando do erro dos outros e não olhar para o seu. Quando eu e você chegar diante de Deus, nós não vamos dar conta da vida dos outros, vamos dar conta da nossa. Por isso, peça a Deus todos os dias que perdoe os teus pecados. Eu tenho os meus que eu tenho que pedir a Deus, não é? Sou humano como qualquer um, cometo erros, fico aborrecido, fico ofendido, como qualquer pessoa. Não é? Eu preciso também pedir pão. Pai, perdoa. Mas essa era uma parte que Jesus nunca precisava pedir perdão, não é? Por isso que eu digo que Jesus não fazia essa oração. Ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a pedir perdão pelos nossos pecados. Nossos. Não posso pedir perdão pelos dos outros, ainda que eu possa interceder pelos outros, mas eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Eu tenho que estar bem com Deus, né? Quando você vai no avião, o avião começa a cair, eles ensinam: põe a tua máscara primeiro de oxigênio para depois ajudar o outro. Antes de querer ajudar os outros, peça você a tua comunhão com Deus, não é? Perdoa os nossos pecados. Essa oração contém confissão. Confissão, né? Lembra que eu falei tudo com mão, ó. Filiação, santificação, petição, submissão, provisão para o nosso cotidiano dar-nos hoje, confissão. Temos que confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, Provérbios 28. Então, nós é necessário confessar, perdoa os nossos pecados. Mas também, junto com a confissão, que é o 6º elemento, existe o perdão que você deve conceder. Não é? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Tem gente que quer o perdão de Deus, mas quando é ofendido, não quer perdoar. Tem gente que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. Ou eu perdoo, mas não quero nada com aquela pessoa. Imagine se Deus perdoasse a gente assim. Eu perdoo você, mas não quero nada com você. Estaríamos todos perdidos. Quando Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus continua tendo relacionamento conosco. Então, quando você perdoa alguém, você deve se relacionar com a pessoa, não é? Eu perdoo, mas nunca mais quero saber dele na minha vida. Isso não é perdão. Isso é perdão de boca. Isso é perdão para aliviar a tua consciência.
não é? Você não quer se arriscar de novo. O perdão verdadeiro perdoa e se relaciona novamente, não é? Ah, mas se o outro fizer de novo, é o risco que você corre. Toda vez que você perdoa, não é o risco que corre. Talvez você fique um pouco mais esperto para não permitir certas coisas, mas você tem que se relacionar. Imagine se Deus nos perdoasse e nunca mais se relacionasse conosco. Perdão, perdão, perdão. Uma vez perguntaram a Jesus, Senhor, até quantas, Pedro perguntou, até quantas vezes eu perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7? Jesus disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, da mesma forma que a gente quer o perdão de Deus, a gente também tem que conceder o perdão. Então, o que essa oração contém? Ela contém filiação, ela contém santificação, ela contém petição, ela contém submissão, ela contém provisão, ela contém confissão e ela contém perdão. Você libera perdão. Quando você está orando, é importante liberar o perdão. Assim como nós pedimos perdão pelos nossos pecados, libere o perdão às pessoas. Amém? E não nos conduza em tentação. Né? Essa oração também tem, presta atenção, também tem proteção. Pedir que Deus te proteja das tentações. Né? Não nos conduza à tentação, proteção. Então, olha só, filiação, santificação, petição, submissão, provisão, confissão, perdão, proteção, não é? Proteção é a 8ª coisa que essa oração contém. Não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Libertação, libertação, né? Nós somos livre do mal, livre de praticar o mal, livre das tentações do mal. Livre do mal sugere também a ideia, nos livra do diabo, né? Que é o mal. Então, livra-nos do mal, libertação. É a 9ª coisa que essa oração contém. Amém? No texto de Mateus diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Mateus. Então tem glorificação no final. Aqui termina a oração, assim não tem essa parte final que há em Mateus, que eu chamo de glorificação. Mas o que é a oração conhecida como oração do Pai Nosso, também conhecida como oração dominical, né, que é para ser feita aos domingos. Dominical vem a palavra de domínios do latim, quer dizer Senhor, quer dizer a oração do Senhor Jesus, não é? Ou a oração do Pai Nosso, como ela é conhecida. O que a oração do Pai Nosso contém? Não é algo que você tem que repetir, feito um papagaio, porque a forma de Mateus é uma, a forma de Lucas é outra. O que a oração contém, o que uma oração deve conter. Eu chamo 10 coisas que uma oração deve conter. Vou repetir as 10. Filiação, o seu novo relacionamento com Deus. Santificação. Petição, tem gente que acha que orar é só pedir, não. A oração tem filiação, que é o novo relacionamento com Deus. Santificação nas nossas vidas. Petição, sim. Submissão. Provisão. Confissão. Perdão. Proteção. Libertação e glorificação do nome de Deus. Amém? É isso que uma oração deve conter. Novamente, note que a oração é bem resumida, diferente de Mateus, que é Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a ordem de Mateus. Mas olhe Lucas, como é mais sucinto. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Podemos dizer amém? Amém, não é? Que oração linda. Junto com essa oração, Jesus vai contar uma parábola.
A parábola é chamada parábola do amigo importuno, para contar como é que nós devemos perseverar em oração. A parábola tem a ver com oração. Jesus conta logo, depois de ensinar eles acerca dessa oração, Jesus vai mostrar essa parábola. E disse-lhe também: qual de vós terá um amigo que, se for procurá-lo à meia-noite, se é amigo mesmo, pode procurar à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães. Olha que coisa interessante, esse amigo foi procurar o outro à meia-noite, numa hora não esperada. E ele foi pedir um empréstimo. O que ele queria? 3 pães. Por que ele queria 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa. Então presta atenção, ele foi pedir um amigo, pois um outro amigo chegou à casa dele, vindo de caminho, chegou tarde, chegou à meia-noite, e não tem o que apresentar-lhe. Na cultura judaica, quando você hospedava uma pessoa, se você não tinha nada, era uma vergonha, né? Claro que o outro também chegou de improviso, mas ele, para não passar vergonha diante do amigo, não dando nada, foi pedir a um outro amigo que sabia que tinha pão para dar. Tem a ver com a oração, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele não tinha pão para dar, ele foi pedir ao outro pão. Quando nós não temos pão, temos que pedir a quem pode nos dar pão, não é? O amigo pede por um outro amigo, fala de intercessão aqui, não é? E não tem o que apresentar. Mas o outro amigo não queria atender, era tarde, já estava deitado, seus filhos também deitados. E se ele responder, não diz que ele vai responder, Jesus diz: se ele responder. É condicional. Se ele responder de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para estudar. Não é? Normalmente as casas em Israel eram cômodo, às vezes tinha um outro cômodo que era o quarto, né, onde os pais ficavam, que era só separado por uma cortina. E como as casas não tinham muito quarto, punha-se todos os filhos para dormir um do lado. Então, se os filhos já estavam à cama, aquele homem teria que se levantar, sair pulando todos os filhos, e se dormisse algum junto à porta, ainda tinha que acordar aquele e tirar. Então, se ele responder, não disse que ele iria responder isso, mas se ele responder de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para os dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Se o outro responder: não vou, mas o outro continuar batendo na porta pedindo, ia levantar por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mísero. Uma vez que ele levantou, o que você quer? Pão? Você quer mais alguma fruta, uva? Leva tudo, né? Se quiser vinho também leva, que era comum eles tomarem vinho naquela época, leva, não é? Então, a importunação, ele dará tudo que o homem mister. Não é? Então, Jesus disse: se ele não levantar por ser amigo, vai levantar pela importunação. O que o mestre quer dizer com isso? Ele está ensinando sobre oração, que na oração você nunca desiste, você nunca para de pedir até receber. Note que essa é a parábola do amigo importuno. Era importuno não o amigo, a hora que ele foi pedir que era importuna, não é? Mas mesmo em horas importunas, se ele insistisse, ia levantar. Ora, se ele levantava por causa da importunação, será que Deus não nos atende? É o que Jesus quer dizer. E aqui Jesus conta a parábola, diz que o homem levanta não só por ser amigo, mas por causa da importunação. E aí Jesus diz, e olha a importância da oração, Jesus ainda está ensinando de oração, e diz: eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É isso que tem gente que diz: Jesus falou 3 coisas. Não é 3 coisas, é a mesma coisa. Isso chama-se paralelismo em hebraico. Né? Uma ideia repete a outra, outra ideia repete a outra. Mas se você quiser pensar em 3 coisas, também pode. O ato de pedir, oração é uma petição. O ato de busca, oração é um ato contínuo de uma busca constante com Deus. E o ato de bater,
É bater aonde? Na porta dos céus. Tem a ver com o ato que o outro foi bater na porta pedindo. Então nós temos que bater na porta dos céus. Pedir a Deus, buscar a Deus e bater. Fala de insistência, como a história do amigo importuno. Então o ato de oração. Mas Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Não é? A gente não busca uma coisa para não encontrar, busca para achar. Batei, e você não bate em nenhuma porta, hoje se toca campainha, né? Mas naquela época se batia, batei, hoje até se chama pelo telefone, batei e abrir-se-vos-á. Naquela época batia, até a outra porta abrir, só não abria se não tivesse ninguém do outro lado, e abrir-se-vos-á. Porque Jesus está dizendo, qualquer que pede, recebe. Deus nunca deixa de nos atender. Deus atende. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode dizer espere, mas Ele vai atender. Porque qualquer que pede, recebe. E a quem busca, acha. Ninguém busca algo para não achar. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não é? E qual o pai dentre vós, que o filho lhe pedir pão? Presta atenção, vai usar essa ilustração, uma realidade. Qual é o pai? O filho chega, pai, me dá pão. O que ele dá para o filho? Uma pedra, não é? Qual é o pai? Que o filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra. Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. É uma pergunta retórica, né? Qual é o pai? Que o filho pede pão e o pai fala, não filho, toma aqui uma pedra, quebra os dentes com essa pedra, sacia a tua fome com essa pedra. Ou então pede peixe, não, peraí filho, em vez de dar peixe, toma lá uma serpente. Lembra que a oração começa, Pai nosso, Pai, santificado seja o teu nome, Pai, 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 se Deus é Pai, Ele vai atender a sua e a minha necessidade como filho. Ou também se lhe pedir um ovo, pai me dá um ovo, lhe dará um escorpião. Qual é o pai que faz isso? Qual é o pai que por pão dá pedra, por peixe dá serpente, por ovo dá um escorpião? Aí Jesus diz, pois se vós, sendo maus, veja bem, nós não somos bons, no nosso coração, no nosso interior há muita maldade. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Presta atenção, o Espírito Santo não vem automaticamente em nossa vida. O Espírito Santo vem quando a gente pede. E parece que a única coisa que nós, de fato, precisamos de Deus é o quê? É o Espírito Santo. Porque se a gente andar uma vida cheia, dirigida, controlada pelo Espírito Santo, nós vamos andar corretamente. Não era a forma como Jesus andava? Logo que foi batizado, foi cheio do Espírito Santo e até para ser tentado, foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Lembra que eu falei que o Evangelho de Lucas dá muita ênfase no Espírito, aparece o Espírito Santo mais 40 vezes nesses 24 capítulos, aparece mais 43 vezes no livro de Atos. O Evangelho de Lucas mais o livro de Atos é do Espírito Santo. Parece que a única coisa que a gente de fato precisa de Deus é uma vida dirigida, controlada, guiada, orientada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também santifica a nossa vida, não é? Pai, santificado seja o teu nome. Ninguém pode santificar a si mesmo sem o Espírito Santo. Então, o que nós mais precisamos de Deus não é de pão, não é de dinheiro, não é de casa nova, carro novo, que tudo isso muita gente pede a Deus, mas o que a gente precisa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos guia, pode até nos levar a comprar um carro novo, uma casa nova, mas nós precisamos do Espírito Santo. Olha, se Jesus fala uma coisa interessante da oração, né? Qual é o pai? Que o filho lhe pede pão, por pão lhe dá uma pedra. O filho lhe pede peixe, por peixe lhe dá uma serpente. Pede um ovo, por ovo lhe dá um escorpião. Não, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem do Pai Celestial. Aqueles que lhe pedirem,
que lhe pedirem. É preciso pedir. Vamos continuar, agora vai falar da blasfêmia dos fariseus. Esse capítulo também é longo, né? Vamos tomar aí um tempo meditando nele. Estava ele ali expulsando um demônio, o qual era mudo. Demônio mudo, né? Tem demônio que quando se aposta a pessoa grita, espuma, mas esse aqui era um demônio mudo. Deixava o homem mudo. Jesus estava expulsando um demônio, qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Olha só, imagine só, mudez causada por demônio. A pessoa fica, quando Jesus expulsou o demônio, o mudo falou normal, né? E maravilhou-se a multidão. Outro milagre do mestre. Mas olha esse milagre, o que aconteceu. Alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu. Belzebu era considerado o príncipe dos demônios. Vinha lá na Babilônia esse termo, tinha um deus Bel que eles adoravam, junto com outro que tinha uma cara de touro, que era um Zebu, né? E era chamado Belzebu, um deus demoníaco lá, que era o príncipe dos demônios. Vão acusar Jesus de expulsar demônio por demônio. E outros tentando pedir-lhe um sinal do céu. Mostra-nos um sinal do céu. Mas conhecendo ele, os seus pensamentos, Jesus sempre conhece os nossos pensamentos. Conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Como é que um reino pode lutar contra si mesmo? Esses dias eu via umas estatísticas interessantíssimas sobre a guerra do Vietnã, quantas pessoas morreram, na Segunda Guerra, quantas, Vietnã foi 56, 58 mil pessoas, na Segunda Guerra 450 mil pessoas, na Primeira Guerra morreu mais, 750 mil, mas na Guerra Civil dos Estados Unidos morreram 850 mil pessoas, mais do que a Guerra do Vietnã junto, a Segunda Grande Guerra e a Primeira Guerra. Por quê? Um reino interno que se divide contra si mesmo, morre muita gente. A Guerra Civil dos Estados Unidos morreu muita gente mesmo. Então, como é que um reino pode estar dividido, né? Quase dividiu a América no meio, por isso que hoje é chamado de Estados Unidos, na união. Precisa haver união. Né? Então, Jesus falou assim, eles acusavam Jesus de expulsar demônio. Jesus perguntou, como é que o demônio expulsa demônio? Até Satanás, até o reino das trevas tem que estar unido para funcionar. Né? Jesus vai dizer isso, mas conhecendo seus pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Não é? Qual é o lar que consegue ficar dividido? Esposa puxa para um lado, esposa para o outro, como muitos lares, filhos para um lado, a casa está dividida, não vai subsistir, vai cair. Não é? E se também Satanás, Jesus disse, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? O que está dizendo Jesus aqui? Que existe um reino satânico, assim como existe o reino dos céus, existe o reino do inferno, o reino de Satanás. Assim como existe o reino de Deus, também existe um reino. Satanás reina também com os seus súditos, os demônios, mas até para reinar, ele não pode estar dividido, ele tem que estar unido, né? Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes, Jesus diz, pois diz que eu expulso os demônios por Belzebu. Verso 19 continua. E se eu expulso os demônios por Belzebu, olha a lógica, Jesus está dizendo. Então, se eu expulso o demônio por Belzebu, por que expulsava os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Não é? Isso era blasfêmia que ele estava fazendo. E aí Jesus vai dizer, mas verso 20, Lucas 11, 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é só pelo dedo de Deus que os demônios podem ser expulsos. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem.
Aqui o valente é uma representação de Satanás, que guardava a sua casa, não é? Mas sobrevindo outro mais valente. Quem que é mais valente que Satanás? Jesus, né? Outro mais valente do que ele, e vencendo lhe tira toda a armadura. Jesus está revelando que ele veio para tirar a armadura de Satanás, veio para abalar o reino das trevas, né? O reino das trevas estava sendo abalado. Quando vem outro valente e vencendo, tira-lhe toda a armadura. Jesus tirou mesmo, que até as chaves da morte e do inferno estão na mão de Jesus. Tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Né? Era comum quando um reino conquistava outro. Aqui nós vamos ter o reino da luz, o reino de Deus conquistando o reino das trevas. Por isso os demônios estão sendo expulsos. E Jesus vai dizer, quem não é comigo é contra mim. Presta atenção, você tem que se decidir qual lado você está, qual lado eu estou. Ou nós estamos do lado de Jesus ou estamos do lado do inimigo, de Satanás. Quem não é por mim, não é? Como Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O trabalho do diabo é espalhar, esparramar tudo. O trabalho de Jesus é ajuntar, é trazer união, trazer reconciliação do homem pecador com Deus, trazer reconciliação entre pessoas inimigas, não é? Nós vamos descobrir aqui lá no julgamento de Jesus que Pilatos não queria julgar Jesus, mandou para Herodes. Herodes entrevista Jesus, Jesus fica calado, ele manda de volta. Mas os dois viviam inimizade. Mas só o fato de mandar Jesus para lá, Herodes se sentiu honrado por Pilatos, mandou Jesus de volta. Naquele mesmo dia, os dois fizeram as pazes. Dois inimigos de Jesus, mas só a presença de Jesus veio para juntar, veio para trazer paz do homem com Deus, trazer paz do homem com o seu inimigo, não é? Por isso Jesus diz, amai vossos inimigos, ele traz paz, né? Então é isso, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, Jesus ajunta, espalha. Quando o espírito imundo, Jesus vai dar uma lição aqui de demonologia para nós. Quando o espírito imundo tem saído do homem, o que acontece? Muita gente entra um espírito imundo, um espírito que não é de Deus. Não é? E o espírito imundo faz com que a pessoa faça imundícies. Mas quando o espírito imundo tem saído do homem, para dar lugar, claro, ao Espírito Santo, para uma vida santa, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, né? Parece que o espírito sai, aquele espírito imundo vai procurar outros lugares, buscando repouso. Os espíritos, para atuar nesse mundo, precisam de um corpo, então ele vai buscar repouso. Nós não estamos falando de espiritismo aqui. E não achando disso, tornarei para minha casa de onde saí. Quer dizer, vai querer voltar de volta. Então toda pessoa que é liberta, ela corre o perigo de o espírito querer voltar, principalmente se a pessoa abre porta e dá legalidade para isso. E chegando, vai achar varrida, adornada, olha o perigo, né? Vai achar a casa já mudada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Veja que uma pessoa que uma vez é liberta, se ela não vigiar, se ela não entender os princípios espirituais e ela abrir a porta, quando esse espírito imundo volta, ele vai trazer outros 7. Capítulo 8 de Lucas diz que Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios. Eu não sei se ela já tinha sido liberta, depois abriu a porta, voltou outros 7, não é? Mas vai trazer outros 7 espíritos ainda piores do que ele. E entrando, habito ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Como a vigilância na vida cristã é importante. Não é? Porque senão sai o espírito imundo, a pessoa fica liberta. Mas a pessoa não vigia, dá legalidade, abre a porta de novo. Volta o espírito imundo, ainda traz 7 pior. Que situação, não é? E aí é preciso ter a graça de Jesus para expulsar todos esses demônios. E aconteceu que, dizendo-lhe essas coisas, uma mulher, dentre a multidão, levantou a sua voz. Não era comum as mulheres fazerem isso. Mas essa mulher levantou a sua voz. Ele disse,
bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamastes. Interessante, não é? A mulher vai elogiar, dizer da bem-aventurança. Quem é essa mulher que foi tão bem-aventurada? Maria, não é? Maria foi bem-aventurada, isso Isabel já tinha dito. Bem-aventurada é aquela que creu, pois se cumprirão todas as promessas de Deus. Então essa mulher, de uma certa forma, elogiou a Jesus, mas o elogio estendia a sua mãe, dizendo, bem-aventurada, a bem-aventurança de Maria, que te trouxe os peitos em que mamastes. Mas ele disse, olha aqui que Jesus vai dizer, né? Jesus, a honra aqui era por forma como Jesus falava, mas também honrava sua própria mãe, o ventre que te trouxe, né? O bendito ventre de Maria que trouxe Jesus, os seios de Maria que amamentaram Jesus, não é? Bem-aventurado. Mas olha o que ele vai dizer. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus. Mais bem-aventurado que Maria, que concebeu a Jesus, que amamentou a Jesus. Bem-aventurado antes os que ouvem a palavra de Deus. Eu espero que você esteja ouvindo a palavra de Deus aqui, através desse pregador ou desse professor ou que está tentando te passar alguma coisa. Bem-aventurado antes os que ouvem a palavra de Deus e que guardam. Nós podemos ser mais bem-aventurados que Maria, e olha que ela foi bem-aventurada ao dar a luz ao Filho de Deus, ao conceder o Filho de Deus. Ela não concebeu no seu ventre por sua vontade, né? Foi a vontade divina, mas ela se submeteu a essa vontade. Ela cuidou de Jesus pequenininho, amamentando a Jesus, dando-lhe de mamar. Os primeiros cuidados do menino Jesus esteve nos braços de Maria. Mulher bem-aventurada, como diz Isabel, bem-aventurada que ela creu. Mas você pode ser mais bem-aventurado que Maria, muito mais, se você e eu ouvimos a palavra de Deus e aguardamos. Uau! Tremendo esse verso. Lucas 11, 28 é de fato algo que dá importância em ouvir e guardar. Guardar não é guardar na prateleira, não, aguardar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Mais bem-aventurado ainda que os seios que amamentaram Jesus, do que o ventre que deu a luz a ele, é aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora, lembra que eles também blasfemaram de Jesus e pediram um sinal, não é do céu. E vão pedir outro sinal. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é essa geração, ela pede um sinal. Eles pediram um sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Jesus aqui diz, maligna é essa geração, ela pede um sinal. E não lhe será dado outro sinal. Ela pediu um sinal, Jesus disse, não será dado outro sinal, ele vai dar o sinal que eles querem. O sinal que eles pediram, eles vão ter. E não lhes será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual era o sinal do profeta Jonas? Aí nós teremos que ir lá para o livro de Jonas e entender. Jonas foi chamado para ir à grande cidade de Nínive e proclamar contra o pecado dela. Mas Jonas fugiu da face do Senhor. E quando Jonas fugiu, Deus levantou uma grande tempestade, os marinheiros jogavam tudo ao mar, para ver, e depois lançaram a sorte, e descobriram que a sorte caiu sobre Jonas. E aí Jonas então declarou qual era a sua profissão, declarou que fugia do Senhor, e eles falaram, o que nós vamos fazer? Ele falou, me lance ao mar e essa tempestade acabará, Eles a princípio não queriam, temeram muito, mas depois lançaram Jonas ao mar. E Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. Bum! Jonas ficou lá no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. De lá ele orou, Deus ouviu a oração dele lá do ventre do peixe, mandou que o peixe o vomitasse. Então Jonas passou 3 dias e 3 noites
O sinal a qual Jesus está dizendo é que ele, Jesus, estaria 3 dias no seio da terra, 3 noites no seio da terra. Presta atenção, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa geração. Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem, falando de si mesmo, Jesus é o tema de Lucas, o Filho do Homem será também para esta geração. A rainha do sul se levantará. A rainha do sul é a rainha de Sabá, que veio lá da terra de Sabá, que alguns creem que é a Etiópia, para ver a sabedoria de Salomão. E Jesus disse, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. A rainha do sul é que vai julgar, nem é preciso. A rainha vai se levantar e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão foi o rei mais sábio, não houve ninguém mais sábio que Salomão. E ela saiu lá da sua terra para vir ouvir a sabedoria de Salomão. Jesus vai dizer, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, a sabedoria de Jesus ultrapassava a de Salomão. Mas se a rainha veio ouvir, e Jesus era maior, e aquela geração que ouvia não queria se converter, no dia do juízo, a rainha se levantará para os condenará. E aí Jesus volta aos homens de Nínive, verso 32. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Os homens de Nínive creram, se arrependeram com a pregação de Jonas, e se arrependeram depois que Jonas saiu do ventre do grande peixe. Jesus teve 3 dias no seio da terra, no 3º dia ele saiu, ressuscitou, e as pessoas não se convertem, pois vai se levantar. Os homens de Nínive condenará aquela geração, porque eles se converteram com a pregação de Jonas. E esses não estavam se convertendo. Por isso que eu digo, o juízo mais duro, que de acordo com Lucas, e nós já vimos isso em outros capítulos, o juízo mais rigoroso, falamos isso no capítulo 10, vai acontecer para aquela geração que viu a Jesus, que ouviu Jesus e não se converteu. Jesus disse, bem-aventurados os vossos olhos, que vê os vossos ouvidos, que houve muitos reis e profetas que quiseram ver, capítulo 10, e não viram, e vocês estão vendo. Note aqui, os homens de Nínive vão se levantar, se converteram com a pregação de Jonas, mas aqueles não estavam se convertendo com a pregação de Jesus. Jesus era maior do que Jonas. A rainha do sul vai se levantar e condenar, se converteu, ficou admirada, veio distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está, quem é maior do que Salomão. Jesus é maior do que todos, né? O livro de Hebreus fala isso. Maior do que Moisés, maior do que Arão, maior do que os levitas, maior do que Melquisedeque, não é? Jesus é maior do que tudo, maior aqui do que Salomão, maior do que Jonas, maior do que Davi. Jesus é maior. Se a pessoa não crê em Jesus, não se entregar a Jesus, olha, não tem outro meio de salvação, não é? Claramente Jesus fala aqui. Vamos continuar, porque esse texto ainda é muito rico. Agora vai falar a candeia do corpo. O que é a candeia do corpo? São os olhos, os nossos olhos. É a nossa luz, não é? E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto. Jesus já tinha dito isso. Nem debaixo do alqueire, mas no velador. O velador era uma pequena plataforma que havia no meio da parede. As candeias eram de azeite, se acendia o foguinho e punha ali para iluminar, para dar luz na casa, não é? Para que os que entrem vejam a luz. O crente é uma luz. A candeia do corpo, vamos ver qual que é a candeia do corpo. Aonde está a nossa luz? É o olho. O olho. Não é? Diz que tudo que há nesse mundo são os desejos dos olhos. Desejo dos olhos. O olho às vezes deseja coisa que não deveria. Então a candeia do corpo é o olho.
Sendo, pois, o teu olho simples, aquilo que você vê, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, mas se for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Presta atenção, nosso corpo pode ser luminoso, o nosso corpo pode ser tenebroso. Depende dos olhos. Tem gente que tem olhos más, né? Tem até uma expressão entre aí os feiticeiros, o mal olhado, olho gordo, olho grande, olho de inveja. Não é? Tem gente que diz que a inveja atrapalha, porque tem gente que tem os olhos cheios de inveja, cheio de cobiça, cheio de lascívia, cheio de concupiscência. Aí o teu corpo será tenebroso. Mas se os teus olhos forem simples, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos olharem a bondade, então o seu corpo será luminoso. Oh, que Deus nos dê olhos simples, que Deus nos dê olhos puros, que Deus nos dê olhos santos. Por isso que o salmista dizia, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Cuidado com o que você põe diante dos teus olhos, porque se você põe coisas más, o teu olho se torna mau, o teu corpo se torna tenebroso, é um lugar de trevas, tenebroso. Mas se os teus olhos forem simples, se os teus olhos forem bons, se os teus olhos olharem coisas boas, que nossos olhos devem contemplar o Senhor, não é? Então, todo o teu corpo será luminoso. Verso 35, uma advertência que Jesus dá para a multidão e para todos nós. Vê, pois, que a luz que em ti há. Vê, pois, que a luz que em ti há. Todos nós temos uma luz. Não sejam trevas. Olha, Deus diz um verso, né? O que Deus uniu não separe o homem. Mas agora vamos falar uma coisa que a Bíblia de fato não fala, mas entendendo esse verso ao contrário. O que Deus separou também não une o homem. Aonde está o princípio da separação? Logo no primeiro dia da criação, diz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Luz e trevas. E foi tarde, manhã do primeiro dia. Então, o que Deus separou também não une. Há coisas que não se misturam. Por exemplo, água e óleo não se mistura. Você joga o óleo flutua, né, sobre a água, não se mistura. Então, luz e trevas não tem que se misturar. Por isso Jesus diz, vê que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo é luminoso, tem luz. Tem gente que tem uma luz maravilhosa. Tem gente que a gente sente aquela luz. Se o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será iluminoso, será luminoso, como também a candeia alumia com o seu resplandor. Nós temos que ter luz em nós. E essa luz não pode ser trevas. E começa com os olhos. Se os teus olhos são maus, o corpo é tenebroso. Mas se bons olhos, olhar as coisas com bons olhos, olhar as coisas com maldade, olhar as coisas sem desconfiança, olhar as coisas... Tem gente que vê uma coisa, já cria um mexerico, uma coisa terrível, porque é aquilo que ele viu, né? Olhos bons, olhos puros, olhos santos. De outro lado, olhos maus, olhos invejosos, olhos cheios de cobiça, de lascívia. Vai ser trevas. Vamos ser luz, vamos permitir que os nossos olhos sejam bons, né? E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Olha só, o fariseu convidou, Jesus foi. E entrando, assentou-se à mesa. E o Senhor lhe disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Jesus notou como eles limpavam os copos, os pratos, né? Limpava tudo o exterior. E aí Jesus aproveitou, Jesus não tinha papa na língua, né? Foi convidado pelo fariseu e aproveitou para ver a limpeza que o fariseu fazia. E disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Ele estava preocupado com a limpeza do lado de fora, não é? Como muita gente se preocupa, casa limpa, as coisas limpas, mas o interior está podre, o interior está sujo. Jesus está falando do nosso interior,
não é? Não adianta estar bonito por fora, sendo que lá dentro está cheio de toda rapina, podridão. Não é? Ele vai dizer mais, verso 40, loucos, o que fez o exterior também não fez o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Note que verso interessante esse, que a gente se limpa também quando a gente é generoso, quando a gente dá esmolas. Parece que a gente se desprende da avareza, não é? O ato de dar, o ato de ser beneficente, o ato de praticar a benevolência, a ação boa de ofertar. Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Que lição para ensinar como é que nós nos purificamos. Não é só, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus purifica. O ato de dar esmola, o ato de ajudar, o ato de fazer uma boa ação, limpa você. Que coisa interessante, não é? Aí Jesus diz, dai loucos, né? Primeiro ele repreende, verso 40, loucos, o que fez exterior, não fez também interior, dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, outro ai, toda vez que Jesus fala ai, ele está proclamando juízo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais. Tem gente que fala assim, a Bíblia não fala de dízimo no Novo Testamento, dízimo é coisa do Antigo. Você não anda lendo a Bíblia? Lucas capítulo 11, verso 42, fala de dízimo. Tem gente que diz, dízimo é coisa do Antigo Testamento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Também é do Antigo Testamento, mas você lê e clama essa promessa, não é? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, Salmo 91. Você também lê e clama. Não é porque é do Antigo Testamento, não serve. E aí o dízimo não fala novo? Claro que fala. Verso 42 de Lucas, capítulo 11, verso 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça. Eles tiravam o dízimo de tudo, né? E desprezais o juízo, o amor de Deus. Importava fazer essas coisas. Jesus não aboliu o dízimo. Importava dar o dízimo e não deixar as outras. Ou seja, importa você fazer o mais importante, que é o juízo e o amor a Deus, e não deixar de dar o dízimo. Tá vendo? Tem gente que é avarento, não é? O coração está cheio de avareza, não quer dar nada. Jesus ensina que dá esmola, chega a limpar a pessoa, e eis que tudo vos será limpo. Não é? Eles davam o dízimo da hortelã, mas esqueciam o juízo e o amor a Deus. Jesus falou, deve fazer essas coisas, importa fazer essas coisas, juízo e o amor a Deus, e não deixar de dar o seu dízimo. Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e a saudação nas praças. Aqui Jesus foi convidado ao jantar e aproveitou para olhar nos fariseus. Nós vamos ver vários ais aqui. Ais são proclamações de juízo. O texto similar é Mateus 23, não é? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos na sinagoga, segundo ai, e a saudação nas praças, ou seja, sempre visto bem pelos homens, se assentar nos primeiros lugares. Ai de vós, terceiro ai, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas, que não aparecem aos homens, que sobre elas andam não o sabem. Jesus diz, são como sepulcros caiados, sepulturas. 3 ais aqui são proclamados, mas vai vir mais. E respondendo um dos doutores da lei, disse, mestre, quando diz essas coisas também nos afronta a nós. Ai, doutor da lei, ficava quieto. Vai levar uns ais também aí por essa cara fora, não é? Parece que Jesus proclama 3 ais contra os fariseus, veio o doutor da lei, mestre, e quando diz as coisas, nos afronta, como se Jesus ficasse preocupado em afrontar alguém. O que Jesus queria era falar a verdade, não é? E chamava atenção. Aí Jesus lhe disse, ai de vós também, doutores da lei, já vai levar um ai, que carregais os homens com cargas difíceis. Vocês querem ensinar os homens a fazer uma série de coisas difíceis, transportai vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos
tocai nas cargas. Sabe como que é? Pessoas que atam fardos pesados e põem sobre os ombros. Faz isso, mas eles mesmos não querem fazer nada. Hipócritas é o que Jesus vai chamá-los, né? Doutor da lei foi dizer, mestre, quando diz isso nos afronta, toma lá a sua também. Ai de vós que edificais o sepulcro do profeta que vossos pais mataram. Olha outra hipocrisia. Ah, nossos pais mataram, vamos edificar esse sepulcro. Assim eles confessavam que eles eram filhos de assassinos, daqueles que matavam os profetas. Ai de vós que edificais o sepulcro dos profetas e vossos pais mataram. Verso 48. Bem testificai, pois, que consenti na obra de vossos pais, porque eles o mataram e vós edificam o sepulcro. Estavam dando testemunho contra eles mesmos, que eram filhos de assassino. Os pais matavam os profetas e eles edificavam. Por isso, diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei. E eles matarão uns e perseguirão outros. O apóstolo era perseguido, o profeta eles matavam. Olha só, profetas e apóstolos lhes mandarei. Profetas, aqueles que proclamam a palavra de Deus, não é? O ministério profético de falar a palavra de Deus. Profetas e apóstolos, eles matarão uns e perseguirão outros. Perseguirão outros. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas. Incrível, você mata um profeta, o sangue de todos vem sobre você. Que desde a fundação do mundo foi derramado. Olha só, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo que será requerido desta geração. Volto no ponto. A geração que terá um rigor mais duro de toda a história é a geração da época de Jesus. Então ele diz, o nosso mundo está depravado, nossa geração está depravada. O rigor dessa geração depravada ainda não será tão severo quanto o rigor da geração que viveu nos dias de Jesus. Como eu disse, eu queria ter vivido nos dias de Jesus, eu mesmo já pensei isso, mas eu estou pensando, que rigor eles iam receber por não ter se convertido. Já melhor você viver naqueles dias e não se convertia, e tem uns que nem se converte hoje, mas aquela geração vai ser do sangue de Abel até Zacarias, desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel, verso 51, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Tem mais um ai por aí, verso 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirasse a chave da ciência. Eles se consideravam como entendidos, o conhecimento, a ciência está com nós. Tirais a chave da ciência, e vós mesmo não entrasse e impedis que entravam. E dizendo-lhe isso, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente. Claro, doeu, né? 3 ais para os fariseus, 3 ais para os doutores da lei, não é? Jesus aqui proclama 6 ais. Dizendo isso, começaram os escribas e fariseus a apertar fortemente e a fazê-lo falar de muitas coisas, que estavam espremendo Jesus para ver se pegavam ele, armando-lhe ciladas, a fim de apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Mas o mestre era sábio. Eles não acharam nada. Acharam, foram um zai para lá, um zai para cá, chamando a atenção dele, começam a apertar Jesus para ver se eles conseguem arrancar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Mas o mestre é sábio, sabia controlar a sua língua, sabia controlar a sua boca. Tem gente que não sabe controlar, se mete em cada problema por não saber controlar. Por isso que o salmista diz, põe, Senhor, um guarda à porta dos meus lábios e vigia as palavras que saem da minha boca. Salmo 141, verso 3. Muita gente deveria fazer essa oração, que nós vigiemos as palavras. Apertava Jesus, mas Jesus, da sua boca para o acusarem. Com isso, nós terminamos o capítulo 11. Nós vamos ver que vai haver uma oposição ao ministério de Jesus. Jesus diz 3 ais para os fariseus, 3 ais para os doutores da lei. Não é? Já tinha dito outros ais antes, mas aqui vem uma repreensão tremenda. Lá em Mateus 23 nós vamos encontrar 8 ais.
Então, palavras de repreensão. Com isso, terminamos o capítulo 11. Vamos continuar esse assunto maravilhoso no capítulo 12 de Lucas. Assista o próximo programa, Lucas capítulo 12. Assista o comentário que fizemos em Lucas 10, 9 e os outros. Esperamos que esse programa tenha abençoado sua vida. Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo. Deus abençoe. Pastor Eugênio Piacentini. Divulgue o nosso canal, que ele seja de bênção para você. Amém.